faço com vocês. Então, vou repetir para o pessoal que estiver vendo depois saber, né. Então essa vai ser a nossa bibliografia base. Os notebooks do livro é disponibilizado de maneira gratuita, certo? Os códigos. Ele tem um GitHub com tudo isso. Eu vou mandar também para vocês. Mas se vocês pesquisarem Hands-on Large Language Models GitHub, vocês conseguem encontrar o GitHub do livro. E lá tem todos os códigos, certo? Basicamente o que vamos usar ao longo da disciplina. A primeira parte aqui para fazer é fazer a instalação do nosso das nossas bibliotecas. Então, basicamente, vocês vão descomentar isso aqui, né? Então, vamos descomentar essa parte e executar, tá bom? Executar mesmo assim. Ó. Aqui eu estou usando um notebook oficial, tá vendo que tem ali, ó, www.github e tal. Ele já disponibiliza esse notebook oficial, mas esse notebook oficial, quando fecha, ele reseta tudo, ele volta para o estado inicial. Então é bom, por isso que eu mandei o arquivo para que vocês salvem na pasta de vocês e vocês não percam o que vocês estão fazendo. Mas basicamente o que ele está fazendo aqui, ó, ele está baixando o Transformers, que é a tecnologia que vamos usar aqui para fazer o desenvolvimento. A sentença Transformers, que é uma biblioteca utilizada justamente para fazer a transformação das palavras em números, né? Esse Gensim, né, para fazer análise, e os outros são coisas que vocês já conhecem, né? O Scikit-learn, aqui é um modelo especial, não precisa se preocupar com ele. O SPY é um modelo estatístico e o NumPy também para manipulação de dados, certo? Não precisa se preocupar com esse aqui não. São bibliotecas que eles usam para acelerar o nosso processo. Então, vocês já colocaram para baixar as dependências?
Graças a Deus, né? 4 bi. Ele é um tensor que usa é, ponto flutuante de 16 bits. Tá vendo? Ó? Então, essa aqui é a precisão do nosso modelo. Além disso, ele vai dizer, ó, resumo do modelo. Né? O modelo Pi 3 5K é um modelo aberto, leve, de última geração, com 3,8 bilhões de parâmetros. Não é 4 nada, é 3,8, tá? Faz a diferença, esses 200 milhões aí. Ele tem duas variações, a 4K e a 128. Para fazer a sua aplicação, né? Para pegar esses modelos que já são pré-treinados e colocar ele com uma aplicação específica, né? Que ainda não foi treinado em si. Então, a Rankface ajuda bastante nisso aí. Beleza, pessoal? Todo mundo terminou de instalar lá? Beleza? Então aqui eu consigo ver diferentes modelos, né? E a nota deles, né? Você consegue ver tudo aqui. Então bastaria pegar isso aqui, copiar isso aqui, ó, tá vendo? E substituir aqui. Onde tem isso aqui, eu colocaria, por exemplo, eu peguei esse agora. Ao invés de eu utilizar esse modelo aqui, eu utilizaria esse aqui. Um do Google, o Gemma, com 26 bilhões de parâmetros. Então ele ia fazer o download desse modelo para que você pudesse utilizar. Belezinha? Todo mundo entendeu isso aí? Algum modelo, onde buscar, por que buscar? Então, o que eu vou fazer? Eu vou carregar esse modelo para ser meu tokenizador. Que é basicamente, eu vou
utilizar o vocabulário que ele utilizou lá para conseguir transformar as minhas palavras em um ID específico. É basicamente isso que estamos fazendo aqui. Então, ele vai baixar aqui o modelo. Né? Eita, 7 gigas. Que triste. Espera aí, deixa eu ver. Demora não. É porque aqui a gente não está baixando para a nossa rede, né? A gente está usando o Google Colab como interface. Então ele está baixando isso no computador do Google. Um pouco devagar. Né? Então, vocês coloquem para baixar, por favor. Então, basicamente, se vocês estivessem usando o computador de vocês, o que ia acontecer? Ele ia criar um artefato, ele vai mostrar ali, que é o ponto, acho que é o ponto PTH, que é o ponto PyTorch, correspondente a esse modelo aqui que está sendo criado. Basicamente, ele está baixando o modelo para você usar localmente. Né? Deixa eu ver se ele criou esse artefato. Não, gente, não baixe outro modelo não, pelo amor de Deus, senão a gente não vai terminar nunca. Oi, é o menor modelo ou... Não, estou usando... Sim, é isso que eu quero ver onde é que está a quantidade de... Será que eu estou baixando outro? Não sei. Deixa eu olhar aqui se eu estou baixando outro. Não, estou usando o mesmo. É porque eu acho que está todo mundo baixando e acaba ficando um pouquinho mais lento mesmo. É, você aproveitou a onda, né? Mas até que está sendo rápido, já está 88%. O de vocês está em quanto? Já baixou? 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 O meu está de rosca. Vai. Aí, tá vendo? Obedeceu. Então, o que ele está fazendo aqui? Ó? Ele está lendo, se vocês prestarem atenção aqui, ó, ele está materializando os parâmetros. O que é isso? Ele baixou o artefato do modelo, agora ele está carregando esse modelo dentro da arquitetura, daquela arquitetura Transformers, né? Então ele está criando as camadas, né? Está criando os layers, a rede neural. Então é isso que ele está fazendo aqui, tá vendo? Model.norm.agents, né? Então, feito isso, já temos nosso modelo carregado, né? Então, o que eu vou fazer agora? Deixa eu só ver se criou o artefato aqui. O de vocês criou algum arquivo aqui, na pasta aqui? Ainda não criou. Mas às vezes, deixa eu ver aqui. O meu está com algum problema, não está mostrando. Mas eu acho que cria um arquivo, eu tenho quase certeza que sim. Então, o que vamos fazer agora? Eu estou falando assim, ó. Pegue esse texto que está aqui e faça o processo de tokenização dele. Isso aqui é apenas um fragmento de texto. Agora imagine que você tem uma base de dados, por exemplo, um artigo de revista lá, um site, onde você tem um texto completo. Você precisaria fazer a tokenização dessa base de dados. Você ia utilizar ela aqui como entrada, no formato de array. Né? Por exemplo, eu posso pegar um TXT, onde eu tenho um texto mesmo, e carregar ele com um prompt. Então, eu estou passando esse texto no meu tokenizador, que foi carregado anteriormente aqui. Ó, carreguei aqui meu tokenizador, que utiliza esse modelo aqui que nós baixamos. Então, agora vamos utilizar o tokenizador para fazer a tokenização do nosso texto, que é atribuir a ele
valores, né, numéricos para cada palavra. É, então, aqui eu vou ter os input IDs, né, que seriam os textos de entrada desse aqui. Eu vou tokenizar e eu vou utilizar aqui, um modelo para predizer quais seriam as próximas 20 palavras, considerando os meus IDs de entrada. Né? Vamos fazer isso com calma. Eu vou apagar essa parte aqui, ó. Ó, exatamente. Por quê? Probabilistic. É estatística. Ó, por enquanto, eu vou apagar essa parte aqui, certo? Deixa eu fazer assim, para todas as saídas. Ó, eu vou copiar aqui em cima mais um código, certo? Só para eu não perder esse rastreio aqui. Ó, eu vou pedir para vocês pararem só aqui, até aqui, certo? E executar só essa parte aqui. E aqui embaixo, eu vou ter um print. O que eu estou fazendo? Eu estou atribuindo a cada valor desse um ID próprio. Ou seja, write é 14.350. And 385. E-mail 4.876. Entenderam isso? Beleza. Agora, eu vou utilizar essa parte aqui, ó, que eu copiei para cá, para utilizar o modelo que nós carregamos para fazer a predição dos valores. Ó, o que eu estou dizendo? Gere uma saída utilizando um modelo que eu carreguei. Que modelo é esse? O Microsoft Pi 3, 4K, blá blá blá. Onde eu não estou passando o texto. Notem, eu não estou passando o texto, eu estou passando o quê? Os ID, passando um valor numérico. E eu quero que eles gerem no máximo quantos tokens? 20. Então a minha resposta vai ter no máximo quantas? 20. Então eu vou executar essa parte, tá bom? Ah. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo a decodificação da saída. Então, ó, eu vou tirar essa parte aqui, porque aqui eu já estou fazendo a decodificação, certo? Eu vou tirar essa parte aqui, essa última parte aqui, Ctrl X, está aqui embaixo, Ctrl V, e vou printar apenas isso aqui, certo? Isso aqui, ó. Generation Output. Então, vou botar print Generation Output. Para vocês verem uma coisa. Ó, a saída é exatamente igual a essa aqui. Né? Então, preste atenção. Ó, eu utilizei esses IDs todos aqui para gerar quais seriam as próximas 20 palavras. Então, ó, terminou aqui em 32.001. Então, 32.001. Utilizando isso aqui, lembra, estatisticamente eu consigo predizer qual é a probabilidade do próximo acontecer. Aqui, certo? Eu usei isso aqui. E a minha saída foi essa aqui. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, eu estou utilizando meus IDs de entrada para predizer quais são os próximos 20
tokens da saída. A gente está usando esse modelo que nós baixamos para fazer isso, certo? Daí eu consigo fazer agora o processo inverso, que é, utilizando meus IDs, saber qual é as palavras referentes a eles. Lembra que eu falei? Cada ID ele vai apontar para uma palavra, porque cada palavra vai ter um ID único. Concorda comigo? Então, essa parte final aqui, que eu pedi para separar, corresponde a isso. Então, eu uso o meu tokenizador para fazer o decoder. Eu fiz o encoder, que foi transformar palavras em ID. Agora eu estou fazendo o decoder, que é fazer transformar ID em palavras. É isso que o ChatGPT faz, no final das contas. Então eu vou pegar esse ID e transformar em palavras, né? Oh, está aí. Então, write a e-mail, apologize, to trash, não. Aí, agora eu venho a parte da saída, né? Que é isso aqui. Ele vai ter assistem, ele vai gerar coisas que a gente não sabe, né? Porque esse e-mail foi treinado para um contexto específico. Por exemplo, se você colocar aqui seu nome, né, ele vai gerar algo totalmente diferente. Porque, sei lá, ele não sabe, João gosta de jogar bola. Gere os próximos 20 tokens. Provavelmente, dentro da base de dados dele, ele nunca viu essa frase, João gosta de jogar bola, porque ele foi treinado em inglês, francês, né? Ele não conhece esse contexto. Então, para ele é um contexto estranho. Ele vai gerar, com base nas probabilidades que tem lá, mas a resposta em si é uma resposta aleatória. Exatamente. E essa resposta aleatória nós chamamos de alucinação. É quando o modelo começa a devagar, porque ele não consegue achar a probabilidade de resposta certa dos próximos tokens para ser gerados. Pode falar isso. Exato. Tranquilo até aqui? Oi. É? Então, ele para aqui, ó. 32001. Aí daqui para frente são palavras. Ó. Se a gente for pegar aqui, essa parte, ó, a nossa entrada é essa aqui. Para aqui, ó, em Assistem. Certo? A gente poderia pegar aqui e fazer aqui, para fazer qualquer coisa aqui. Ao invés de ter isso, parar aqui. Mexer. Mexer. Beleza? A gente viu quais são os IDs. Tá vendo que mudou agora? O último ID foi 29889. Beleza? Agora eu vou dizer, utilizando esses IDs aqui, quais são os próximos 20 que podem ser gerados? Então vou lá e vou gerar. Então, terminou em 29889, 29889 e ele gerou esses IDs aqui. Você pode ver que começou a repetir algumas coisas, ó, 13, 13, 13, né, 26, 13, 13, 13. E agora vamos usar esses IDs aqui para referir à palavra desses IDs, que é chamado decoder. Né? A parte de cima a gente fez o encoder, que é transformar a palavra em ID. Agora a gente vai pegar, fazer ID em palavras. Então, por exemplo, a gente terminou aqui, né? Então, mistake. O que ele gerou? Isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sendo que tem coisas vazias aqui que não foi gerada. Eu posso também pegar esse generation output aqui
para fazer essa decodificação. Então, se vocês verem, ó, lembra que tinha 13, 13, 13 aqui? Esse 13, 13, 13 aqui é o quê? Ó, pá, pá, pá. Aham, exato. Na verdade, o nada era alguma coisa. O nada era contra o barra N, que é pula linha. Então tinha pula linha, pula linha, pula linha, subject, tananana. Pula linha, pula linha, pula linha, que é o 13, 13, 13. Então, o texto gerado, no final das contas, foi: eu utilizei write an email apologize to Sarah for the trash garden mistake. Aí, pula linha, subject, dois pontos, né? Sim, é um token especial, que é o de SEP, separação, SEP. E tem um token especial aqui de começo. Mas esses tokens especiais, eles não são contados aqui, certo? Eles não são contados aqui. Não tem dizendo assim, poderia ser, ao invés de ser 20, teria que ser 27, 28. Mas isso já é interno. Mas quando formos implementar essa parte, aí a gente vai ter que fazer, certo? Para poder. Exatamente. Então, para cada modelo, existe um tokenizador específico do modelo. Então, geralmente, o modelo já vem com o seu tokenizador. Então, por isso que a gente usou aqui, ó. Essa sua pergunta foi muito boa. Ó, nós carregamos um modelo, tá vendo? Ó, isso é um modelo. Isso aqui é o carregamento do meu modelo. Aqui eu estou fazendo, carregando quem? O tokenizador. Aqui eu poderia carregar um modelo e aqui outro tokenizador. Pode funcionar? Pode. Mas possa ser que, como foi treinado diferente, ele pode dar problema. Certo? Mas vai funcionar. Talvez não funcione perfeitamente como deveria ser, mas funciona. Tá bom? Beleza? Então aqui. Desculpa. Ó, seria basicamente o que a gente fez lá. Seria as palavras separadamente tokenizadas, tá vendo? E aqui eu poderia fazer o decoder, né? Tá vendo? Ao invés de eu passar aqui uma lista com os valores de IDs, eu passo um ID específico e peço para ele transformar na palavra. Então, 333, 23. Que palavra é essa? Então ele vai consegue fazer a. Tá vendo? Ele consegue fazer essa separação aqui. Você consegue gerar de maneira individual, ao invés de mandar uma lista com vários IDs. Eu mando um ID só, e ele diz qual palavra corresponde àquele ID. Vai. Não sei, vamos ver. Depende da. Pronto. Aqui eu vou ter uma lista de cores, né? Basicamente aqui eu tenho cores RGB, certo? RGB, RGB, RGB. E aqui eu vou fazer essa tokenização, né, dessas cores aqui, para poder mostrar de maneira ilustrativa. Né? O, o livro utiliza isso. Então, basicamente, o que ele fez aqui? Ele criou uma lista de tokens, ou uma lista de cores para atribuir a cada token, a cada valor de token. Só para deixar bonitinho aqui, para a gente ver, tá vendo? É, de maneiras separadas. Né? Eu utilizei aqui um modelo diferente, tá vendo aqui, ó, Bert Base Cased,
que já é outro modelo para fazer a tokenização. Show Token Test GPT-2, que já é outro modelo. No livro ele coloca isso para que a gente possa comparar o processo de tokenização. É o mesmo dataset, tokenizado de maneira diferente. Tá vendo? É a mesma coisa, é o mesmo dataset de entrada com diferentes tokenizadores. Então cai naquilo que o João falou, que cada tokenizador ele é específico para um modelo. Então, se eu utilizar um tokenizador, possa ser que no processo de tokenização, aquele tokenizador específico, ele não possua o vocabulário necessário para fazer a tokenização das suas palavras. Por exemplo, eu usei um tokenizador em inglês, um tokenizador que foi treinado com vocabulário em inglês. Se eu começar a pedir para ele fazer a tokenização de palavras em português, ele vai começar a se confundir. Entendeu? Vocês conseguem entender isso? Porque ele não possui aquele vocabulário. E é o caso desse aqui, ó, tá vendo? Por exemplo, esse aqui que é o começo, então ele conseguiu identificar. Isso aqui são dois tokenizadores diferentes, ó. O de cima é esse Bert Case e um Case, né? Uncased. E esse é o Bert Base Cased. São dois tokenizadores diferentes, certo? Dois diferentes. Tokenizando a mesma sequência, a mesma frase, a mesma sequência. Então, por exemplo, ó, aqui ele já tokenizou de um jeito, né? Vermelho, vermelho. Porque a palavra é igual, o que muda aqui é só a letra, né? Maiúsculo. E normalmente, como funciona dentro desses tokenizadores? Antes dele fazer a tokenização, ele converte tudo para minúsculo ou tudo para maiúsculo. Então, ele não enxerga English desse jeito. Ele enxerga English tudo em minúsculo ou tudo em maiúsculo. Porque a hora escreve em maiúsculo, a hora escreve em minúsculo, né? Então, utilizamos para fazer isso dessa forma. Ó, aqui ele achou AND, né? Que são de conexões. Porém, ó, capital, aqui ele só usou CA. Né? As outras ele se perdeu tudo. Ó. Show ele conseguiu, tinha no vocabulário dos dois. Token tinha no vocabulário dos dois. False não tinha. Então, o F que tinha lá, ele tokenizou como sendo falso. Por quê? O vocabulário que foi usado para esse tokenizador é diferente do vocabulário que foi utilizado para esse tokenizador, apesar de ter o mesmo conjunto de palavras. Em algum, apesar de que seja comum algum conjunto de palavras dentro deles. Por exemplo, English, né, Tolkien, show, tem algumas palavras em comuns. É, nesse caso, sim, do tokenizador, sim. É só palavras. Literalmente, só palavras. Depois eu posso mostrar por dentro o tokenizador que eu fiz. Mas a gente vai aprender a fazer. Então aqui são vários tokenizadores aqui para vocês. Oi? Tá bom. Então tá bom. Aqui tá vendo? Ele vai mostrando vários aqui. Ó. Pá, 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 pá. Enfim. Não precisa se preocupar. Isso aqui é mais ilustrativo para que vocês consigam enxergar. Vou botar mais para baixo. Agora vamos passar para a parte de transformar o texto em embeddings. Até aqui a parte de cima são estudos de tokenizadores, para vocês perceberem que o tokenizador depende do vocabulário, né, depende do dataset que foi criado e que, como ele é referido, ele se refere ao ID, a palavra, e quando eu quero transformar da palavra para o ID, faço o processamento, a saída vai ser um ID, eu utilizo esse ID para fazer a decodificação para retornar para a palavra. Então tá todo mundo claro isso aí, né? Todo mundo entendeu como isso funciona, né? Tudo de bom. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer a transformação das minhas sentenças
em embeddings. E é isso que vai ser utilizado para treinar as nossas redes. Não vou usar o ID para treinar a rede, mas o embed. Né? E o embedding nada mais é do que eu transformar as minhas palavras em um array, em um vetor numérico. Né? Então, basicamente, o que eu vou fazer, né, eu tenho, vai ser assim, palavra, ID, embedding. Embed. Então, eu pego minha palavra do meu vocabulário, transformo no ID. Esse ID que representa a palavra de maneira numérica, um ID único, eu transformo em um embed. Esse embed é treinado no modelo que no final gera a probabilidade do ID, onde eu uso esse ID para transformar na palavra. Então, é basicamente esse caminho que vamos seguir. Certo? Então, eu aprendi a transformar de palavra para ID, de ID para palavra, que é uma correspondência única. Agora eu vou aprender a transformar de palavra ID, embed. Então, basta utilizar isso aqui e vocês notem, ó, o modelo que eu estou usando é essa aqui, ó, Sentence Transformers ao MPNet Base V2. Isso aqui poderia ser outro, certo? Ó, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou carregando o meu modelo aqui. Depois que eu carregar o meu modelo, o que eu vou fazer? Eu vou converter o texto para um texto no formato de embeddings. Ou seja, eu vou pegar cada palavra daquela, transformar num vetor, né, sequencialmente. Por exemplo, eu gosto de dizer, eu gosto de cachorro. Então, vou pegar esse vetor eu, vou transformar num embedding, né, num array, gosto em outro array, de outro array, cachorro, outro array. E esses arrays aqui são diferentes, né? Eles são únicos entre eles. De maneira gráfica, o que eu estou fazendo é criando uma representação no espaço vetorial das palavras. Acho que aqui não tem cálculo vetorial. Ou tem? Não, né? Mas basicamente, mas vocês lembram de vetor de física, né? Direção, sentido e o quê? Módulo, né? Do mesmo jeito. Aqui vai ter direção, sentido e módulo. Né? Então, por exemplo, eu vou ter isso, aí gosto, né, de... Ah, ah, não é bonito? Eu acho isso lindo. Sim. Não é definido de maneira aleatória. Você que diz o tamanho do vetor do embed. É aquela relação que eu falei. Quanto maior o dataset, maior a dimensão do embed tem que ser. Obviamente, isso aqui eu estou representando no espaço vetorial de duas dimensões, né? Eu estou fazendo uma redução de dimensionalidade. Por exemplo, se o embedding aqui tem 16 valores aqui, significa que eu estou trabalhando num espaço de 16 dimensões. Eu acho que aqui ninguém consegue ver em 4, em 4D, né? Imagine 16. Então, basicamente, o que eu estou fazendo? Eu estou transformando um espaço de 16 dimensões num espaço de duas dimensões. É esse processo aqui. Não sei vocês, eu acho isso aqui lindo. Ó, então, o que eu fiz? Eu fiz a transformação do meu embedding, né?
Eu fiz um encoder disso aqui, certo? Best mover ever, exclamação. Então aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4 arrays de embeddings que representa essa frase aqui. Beleza? Então, se vocês baixarem aqui mais um pouquinho, vocês vão ver aqui vector shapes. Então, eu vou representar aquilo na forma de vetor. Então, vai ser um vetor de 768, de tamanho 768. Por que aqui deu isso aqui? Porque eu estou fazendo aqui não o embedding palavra por palavra. Eu estou fazendo um embedding da frase. Da frase. Se eu quisesse fazer palavra por palavra, eu teria que transformar isso aqui em uma lista, certo? Eu posso transformar isso aqui em uma lista e eu vou ter o embedding de palavra por palavra. Deixa eu ver se funciona. Porque esse mouse meu. Vou fazer um teste. Dash move. Tentei fazer. Move. Não sei se esse tipo de embedding aqui vai funcionar. Ever. Exclamação. Vou ver se passa assim, no formato de lista, ele aceita. Comando. Erro na cinta. Eu acho que eu não sei se é formato de lista ou de NumPy array. Ah, conta disso. Ué, o de vocês foram? Colocando no formato de passar lista? Ou bugou aqui. Entendeu? É que eu não lembro, faz um tempo que eu não uso esse embedding. Mas eu acho que é assim mesmo. Beleza. Aí se vocês colocarem um shape aqui embaixo, o que vai aparecer? Eu vou ter 4 embeddings, porque eu separei, né? Cada um com dimensão de 768. Então eu vou ter um array que representa essa palavra com 778, com a dimensão de 778. Deixa eu ver se aqui ele mostra a representação vetorial dele. Não, não representa. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui para representar, fazer a representação vetorial para vocês verem. Rapidão.
Ó, pessoal, o que eu fiz? Como se trata de um espaço de 768 dimensões, eu utilizei o PCA, que é uma estratégia para fazer redução de dimensionalidade. Ou seja, eu estou transformando um espaço de 768 dimensões num espaço tridimensional, 3D, certo? Para poder fazer o plot dele numa figura, que a gente não consegue enxergar mais de 3 dimensões, né? Obviamente. Então, cada palavra dessa, ó, tá vendo? Ela vai representar aqui, né, uma componente dentro do espaço. Então, se eu tivesse mais palavras, eu ia conseguir representar mais palavras ainda. Por exemplo, voltar aqui, só um segundo. Vou pegar aqui um código que eu já tenho. Vou pegar aqui rapidão. Ficou legal. Ó. Então, se eu colocar aqui mais palavras, né, vocês podem ver que elas vão ficar, por exemplo, movie, é, vocês podem colocar filme, vocês vão ver que essas palavras que têm um significado parecido, tipo ever, never, tentem colocar aí never para ver o que vai acontecer. Justin Bieber não, never say never. Vou mudar aqui o idioma. Colocar aí ever, foi ever, né? Coloca never. Ó, vou ter agora uma projeção 1, 2, 3, 4, 5 e 6 aqui, que é o exclamação. Então, provavelmente esses dois aqui são ever e never. Então, o que isso representa, o que isso diz? Que palavras com a escrita semelhante possuem também embeddings semelhantes. No final das contas, o nome disso se chama semelhança. Opa, semelhança semântica. Então, semanticamente, as palavras ever, never, se vocês botarem aí forever, vai, vai ter. Vocês vão ver que eles vão acabar ficando tudo ali aglomerado próximo, né? Do mesmo jeito que você colocar dog, cat, rabbit, sei lá, vai estar ali no campo animal, certo? Eles vão ficar semanticamente ali próximos. Isso aí é bem interessante, bem interessante. Tranquilo, pessoal? Coloco, coloco, pode deixar. Mas basicamente é uma representação. Eu usei PCA, que é
redução do espaço de dimensionalidade para reduzir de 768 dimensões para uma representação 3D. Seria isso, né? Deu para entender? A aula de hoje foi legal. Era para ter começado assim, né? Então, próxima aula a gente começa a outra parte, que é entender os mecanismos de atenção e fazer a primeira parte do código, que é como criar o nosso tokenizador e nosso embedding. Aqui a gente usou para entender o conceito, né? Agora a gente vai aprender a fazer um. Que lindo, bonito de se ver, né? Bonito. Pô, mas fala a verdade, isso não é legal, não. Fala a verdade, isso é legal pra caramba. Mistura tudo, né? Matemática, português,